Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a nossa reflexão de hoje? Já pega aí sua bebida. Hoje eu estou tomando um cappuccino, que por sinal está uma delícia. Ai, maravilhoso. Pega sua bebida, sua água, seu chazinho e já vem aí, senta na mesa, na nossa mesa virtual. Eu vivi uma situação esses dias que me fez refletir muito sobre algo que talvez muitos de vocês já passaram, que é a necessidade de se explicar demais para as pessoas. E essa história desencadeou outras coisas que eu vou encaixando aqui ao longo do vídeo. A experiência foi a seguinte, para não ficar um vídeo muito longo. Eu fui para um café à tarde com 3 amigas e eu e mais outra, chegamos praticamente ao mesmo tempo, no horário, e uma terceira chegou atrasada. E no momento que a gente entra na cafeteria, caiu assim, um dilúvio, um temporal, vento forte, e aí a gente imaginou, é por isso, ela deve estar presa no trânsito, né? E ficamos ali conversando, esperando essa terceira amiga chegar. Passou assim uns 40 minutos, ela chegou, e aí foi se explicar, até aí normal, né? Ah, teve um acidente, o trânsito ficou parado, e não sei o que e tudo. Até aí tá bom. Só que ela não parava. Ela não parava, ela não parava. E eu ficava olhando assim, disfarçadamente pro meu relógio, assim, 20 minutos. Eu, meu Deus, ela ainda tá se explicando. Sério. Foi assim, surreal. O garçom veio umas 3 vezes na nossa mesa e a gente com aquele sorriso amarelo, tipo assim, ainda nem vimos o cardápio para saber o que pedir. E aí ele, ah, tá, então quando vocês decidirem, vai. Ele fez isso 3 vezes. E eu e a outra amiga que chegamos no horário, ficamos assim, tudo bem, não se preocupa, essas coisas acontecem mesmo, né? Imprevistos, normal e tal. A gente nem precisava daquele tanto de explicação, mas ela ficou ali naquela um tempão, meia hora, eu olhei pro meu relógio, meu Deus do céu, já foi 40 minutos do atraso, mais 30 minutos de explicação, já se passaram mais de uma hora e a gente nem vai aproveitar, né? Assim, uma a outra, o tempo já passa rápido, quando você tá com pessoas que você gosta, né? Gente, por fim, um momento ali ela parou, mas enquanto ela falava eu fiquei refletindo, né, algumas pessoas falam, né, todo excesso esconde uma falta, né, e fiquei assim, matutando, fiquei assim, esse excesso é o quê? Né, é insegurança, necessidade de ser aceita, medo de rejeição, né, tentativa de, sei lá, de controlar a própria imagem, o que faz, eu fiquei nessa, sabe? Eu fiquei, onde está esse excesso? Por que tanto? Na minha cabeça eu fiquei ali. Eu fiquei desconfortável com aquele tanto de explicação, sabe? Eu fiquei desconfortável, começou a me dar uma agonia, uma angústia, meu Deus, ela não para de falar. Eu percebi que a outra amiga nossa também ficou e, enfim, essa foi a história da cafeteria. Por causa desse acontecimento, eu quis trazer esse vídeo. E eu vi o que eu percebi ali naquele momento. Eu vi que tanto que o excesso de explicação, ele é desgastante, autodestrutivo e totalmente desnecessário, gente, totalmente desnecessário. A gente não precisa justificar tudo o tempo todo para as pessoas, não é necessário. Agora, aqui saindo um pouquinho dessa história e indo para um outro contexto, e eu já encaixo esses 2 pontos, que eu também fiquei pensando por causa disso. Aí eu quis trazer, não, eu acho necessário trazer esse ponto, vai ficar mais claro, né, o assunto. Gente, vai ter momento em que as pessoas elas já estão convencidas do que elas pensam a seu respeito. Vai ter muitos momentos que isso vai acontecer. E sabe o que eu entendi? Que não é meu dever convencer ninguém mudar a perspectiva que tem sobre mim. Não está na minha mão. Não está no meu alcance fazer isso. Sabe por quê? Porque eu sou responsável pelo que eu faço, não pelo que os outros interpretam de mim. Faz sentido? Fiquei pensando nisso. E também fiquei pensando,
que quanto mais a gente se justifica, mais a outra pessoa se sente no direito de cobrar, de questionar, de opinar na sua vida. E essa pessoa, ela passa por isso, né? Eu já convivo com ela e eu enxergo que ela tem esse excesso. Não foi só algo isolado na cafeteria, porque ela chegou atrasada. Não, ela faz isso na vida dela em tudo. Uma coisa que ela compra, algo que aconteceu no trabalho, tudo. Não foi um fato isolado. Ela é assim. Ela carrega com ela esse excesso de explicação. É um hábito dela, sabe? Eu já percebi. E às vezes, gente, a gente está tentando ser fiel aos nossos valores, aos nossos princípios, mas aí a gente acaba vivendo em responder às expectativas alheias. Já pararam para pensar nisso? As pessoas, gente, elas operam por percepção. Deus não. Deus opera por verdade. Você não é responsável pela lente do outro sobre você. Você é responsável, olha só, guarda isso no seu coração. Você é responsável pelo seu coração inteiro diante de Deus. Isso você é responsável. Olha só o que diz aqui em 1 Samuel 16, 7. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. As pessoas, elas veem recortes da sua vida, momentos isolados, né? Fatos isolados, um momento e outro ali aleatório. Deus vê o todo. E isso muda tudo. Nenhuma dessas versões, leituras, teorias que as pessoas têm sobre você, nenhuma delas governa o propósito de Deus para sua vida. Nenhuma delas. Se explicar excessivamente é muitas vezes tentar disputar narrativas, sabe? Tentar controlar a própria imagem do que os outros vão pensar sobre você. Pode ser isso também. Mas sabe o quê? Deus nunca nos chamou para isso. Ele não nos chamou para isso. Jesus foi mal interpretado muitas vezes. Foi acusado injustamente, julgado por pessoas que já tinham uma conclusão formada sobre ele. E sabe o que ele escolheu? O silêncio. Muitas vezes, em muitos momentos, Jesus escolheu o silêncio. Não por fraqueza, mas por identidade. Porque ele sabia quem ele era. Quem sabe quem é, não precisa se defender o tempo todo. Sua identidade não está em debate. E claro que eu estou falando de excessos, né? Vai ter momentos em que vamos ter que se explicar para os nossos pais, para o nosso cônjuge, para o nosso chefe, né? Mas não é disso, né? Eu estou falando de excessos. E esse entendimento que eu tive de excessos de explicação, porque começou a me incomodar muito, sabe? Esse excesso de explicação, me levou para um outro ponto que eu aconselho, tanto a mim quanto a vocês que estão me assistindo, a abraçar a autorresponsabilidade. Eu escolhi viver de acordo com os meus princípios, com os meus valores, ser quem eu sou diante de Deus e aprendi a descansar nisso. Quem sabe quem eu sou é Deus e eu, certo? E talvez você que está aqui me assistindo está cansado, está cansada de se explicar para pessoas que nunca quiseram te entender, nunca fizeram questão. Pode ser hora de descansar, manter seus valores e deixar que cada um banque suas próprias concepções sobre você. Você não tem controle sobre isso mesmo, não está na tua mão. Identidade em Deus, gente, ela traz descanso. Quando você sabe quem é em Deus, o silêncio ele deixa de ser vazio e ele passa a ser descanso. Paulo fala em Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Repara, não daremos conta da opinião alheia, das narrativas criadas sobre nós. Não daremos conta disso. Daremos contas da nossa consciência, das nossas escolhas e da nossa fidelidade para com Deus. Por isso eu incentivo você a abraçar a autorresponsabilidade de ser você. Talvez hoje Deus esteja te convidando para esse descanso,
Descansar de se explicar demais, descansar de tentar ser compreendida por quem nem quer te ouvir. É exaustivo. Deve ser muito exaustivo viver dessa forma. Quem sabe quem você é Deus. Isso precisa ser suficiente. O excesso de explicação, trazendo um resumo, é desgastante, autodestrutivo e desnecessário. E é cansativo também para quem está ouvindo ali. Compreender isso me levou para a autorresponsabilidade, que é um dia prestaremos conta de nós para Deus, não das pessoas. E que me levou à identidade em Deus, que traz descanso e que é muito mais importante. E é isso. Eu acho que eu trouxe todos os pontos que eu queria e eu espero que essa reflexão faça sentido para você, ou se não, né? Espero ter feito uma boa companhia para você nesses minutos aqui, na nossa mesa virtual de cafezinho da tarde. Me responde aqui nos comentários se vocês passaram já por isso, ou conhecem ou convivem com alguém que tem esse excesso de explicação. Eu vou amar ler as histórias de vocês. Até o próximo café, se Deus quiser.